Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, bom dia a todos. Eu queria... A minha fala hoje seria o dia do delegado, mas o colega já falou muito bem acerca do assunto e praticamente falou tudo aquilo que eu estava pensando. Ele parece que até copiou o meu pensamento, mas hoje são 164 anos. Jamais viu, Eduardo? Hoje está completando 164 anos aí da Lei 261. Por isso, mais de um século e meio. Ele está chegando a 2 séculos e ali a competência, as atribuições do delegado está previsto em lei, bem como no Código de Processo Penal, a partir do artigo 4º, onde é ali que começa do inquérito policial, ali já começa ali o trabalho do delegado. Mas hoje também nós teremos aí a presença do bombeiro, e que quando falo do bombeiro sempre eu lembro, em 97, quando eu assumi, o bombeiro tinha sido extinto. Aqui naquela época da Copema, lá colocaram a lei do meio, que eu acho que 100% dos deputados, 99% aprovaram sem saber o que era. Muitas das vezes aqui na Assembleia, as pessoas colocam uma lei, revoga-se a lei e tal, ninguém sabe o que é. Assim foi o bombeiro. Na época foi na mesma, quando foi extinto a Copema, aí extinguiram o bombeiro. E o certo é que eu passei 2 anos segurando de tudo quanto é jeito a independência do bombeiro sem lei. Depois de 2 anos eu consegui, conversei com o governo na época, e conversei com o Manuel Ribeiro, que era o presidente da Assembleia, e aí depois de eu colocar as minhas ideias, que o bombeiro tinha que ser independente, que tinha um grande trabalho para fazer pelo Maranhão, e naquela época só tinha 822 bombeiros militares, e o certo é que ele entendeu a nossa solicitação, e como eu digo, ele deu uma grande contribuição, porque revogou, como o presidente da Assembleia colocou, e revogou a lei que tinha sido revogada de maneira absurda. Mas o certo é que, graças a Deus, o bombeiro cresceu. Estamos aí em vários batalhões, companhias independentes aí no interior do estado. Isso aí é importante, que eu pelo menos vi nascer o bombeiro. Eu gostaria só que o colega, a gente falando, e termina, o deputado Roberto Costa. Bom dia, deputado. Aqui nosso futuro prefeito de Bacabal. Mas ontem nós tivemos uma reunião na comissão, e a primeira vez que eu participei da reunião da Comissão de Segurança, eu fiquei preocupado. E eu ouvi atentamente os representantes das associações se pronunciaram acerca daquele acordo que o governo, aí a comissão, e nós precisamos que essa comissão aumente, é uma busca, é um documento assinado, e nós precisamos que o governo defina como é que vai ficar, porque está já há quase 1 ano, isso aqui ainda não tem um resultado. Mas a minha preocupação maior, como eu vi o soldado Leite, que eu conheço há muito tempo, falar, pelo que eu entendi, ele disse que o governador, porque o problema de remoção, isso não chega até o governo. Na minha época, pelo menos, nunca chegou. Isso é problema de comando com o secretário. Que faz as remoções, o governador só toma conhecimento de alguma remoção quando é uma remoção, assumir um comando ou um batalhão, o secretário, o governador, isso aqui, se tiver alguma coisa contra, dá ciência, muitas das vezes. Mas o soldado Leite, ele fez um movimento em 2011, no governo passado. Não foi agora. Porque dá a entender que foi agora, não foi em 2011. E depois de 2011, ele entrou com mandado de segurança. Só um minuto para concluir, senhor presidente.
entrou em 2008, ganhou a liminar, e só agora, no mérito, ele perdeu a liminar. Então, não é fato passado, não é da agora. Mas a minha preocupação maior, presidente, e eu ouvia ontem, eu dizia sempre, eu ouvi um discurso de um policial militar de 2014, ele não tem ainda um ano, eu acho que não tem um ano de casa ainda. E eu fiquei preocupado. Será que eu estou vivendo o século atrasado? Porque a polícia militar, a base era hierarquia e disciplina. E eu sempre disse que o que a governadora fez a formar policiais militares com 12 meses foi um crime para o Maranhão. E nós vamos pagar isso por muitos anos. O governo que se submete à pressão de formar um policial mal, a sociedade paga caro. Então, no governo passado, formaram policiais com 2 meses. Isso é um crime à população, à sociedade. Aí o que eu ouvi aquele menino falar que quando eu assumi, em 2002, quando eu fiz na minha gestão, a reformulação, o estágio probatório de policial militar era 10 anos. Eu baixei para 5. As promoções todas eu dividi pela metade. E nós precisamos o quê? Reformular, que já foi mais de 20 anos. Agora nós não podemos aceitar um policial militar que não tem sequer um ano, está participando de movimento, de busca de alguma coisa que ainda está em estágio probatório. Isto é preocupante. Isto é preocupante para o Estado do Maranhão. Nós temos que ser a polícia militar. Se nós esquecermos da hierarquia e disciplina, acabou. Então, a maior autoridade no Estado é o governador, depois o secretário, e policial, depois o comandante. O respeito, hierarquia e disciplina tem que ter. Se tem uma remoção irregular, vamos buscar na justiça. Mas nós não podemos aceitar de forma nenhuma que as pessoas venham com discursos agredindo os seus... Porque nós já vimos se o Exército entrar em greve, como é que fica? Eu tive o desprazer, como delegado da Polícia Federal, chegar em Brasília, na década de 90 ou 2000, eu encontrei lá a Polícia Federal cercada pelo Exército, não pude entrar na minha casa. Então nós temos que ter cuidado, vamos dar o apoio para os policiais militares, que é aquela pessoa que está ali no dia a dia. Agora vamos verificar aquilo que precisa. Precisamos mudar alguma coisa, essa comissão tem que ter um resultado. Está aí já quase um ano, não se tem uma solução, eles têm o direito de estar buscando esse fato. Vamos reformular a legislação, mas que o comando, o Estado não perca o comando. A hierarquia e disciplina está que ter mantida de qualquer instituição militar. Ela tem que ser respeitada, tem que bater de soldado a soldado, cabo, coronel, coronel. Se não for assim, não funciona. Então eu fiquei preocupado, assisti atentamente esse fato e realmente ali alguns discursos inflamados, o que está em desacordo com a legislação militar. Então nós temos que se rever, esse fato. E as associações, precisamos entrar com um projeto de lei para regulamentar o artigo 24 da Constituição do Estado, para que as associações passem a ser legal, porque ela não está aí até hoje, tem associação, mas ainda não foi colocado dentro da Constituição do Estado. Nós temos que regulamentar. Agora nós temos que ter cuidado com os fatos entra em greve, não entra, como é que fica a população? Porque atinge a população, a coletividade. E eu, pessoalmente, vocês sabem que eu sempre fui contra greves de serviços essenciais, porque não atinge a pessoa, atinge uma coletividade toda. Já viu hoje a Polícia Militar entrar em greve, a situação do crime que está? Que hoje a gente não pode botar a cabeça de fora, é uma realidade. E chegou no patamar incontrolável. Nós temos o quê? Abraçar a causa e procurar diminuir. Vamos fazer tudo, pelo menos, para a gente estabilizar. Não se conseguiu. Nós não podemos falar com o governo passado, que o governo passado não existiu, acabou com o sistema de segurança pública. Então, nós temos que trabalhar e esquecer passado. Ali acabaram. E não se reformula de imediato. Porque o governo passado
a governadora inventou um secretário e depois comprou um mandato, acabou com o sistema. E aí o problema está aí no colo nosso. E nós temos que resolver, procurar resolver. Então, mas eu queria resolver sem críticas. Vamos embora somar para que a gente possa estabilizar o índice de criminalidade que está num patamar cada dia crescendo. É isso aí, senhor presidente.